Diz aí que você levantarás o rosto, sem mácula estarás seguro e não temerás. Em versículo 16, o Zofar, ele é até um pouco utópico. Ele diz: você vai até se esquecer dos teus sofrimentos e deles só terás lembrança como águas que passam, debaixo da ponte. Estou acrescentando aqui. A tua vida será mais clara do que o meio-dia, e ainda que lhe haja trevas, serão como amanhã. Sentir-te-ás seguro, porque haverá esperança. Olharás em redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará, e muitos procurarão obter o teu favor, mas os olhos dos perversos desfalecerão. Então, a proposta dele é uma proposta extremamente utópica, eu diria, e que se ele fizer essas coisas, de que se ele levantar as mãos a Deus e dar graças a Deus pelo que está acontecendo, se ele abandonar a iniquidade que tem na casa dele, então ele vai andar seguro e ele vai se esquecer do sofrimento. Tá? Bom, numa situação normal, são coisas que não são de todo erradas. É uma coisa boa você aprender a dar graças a Deus pelo que está acontecendo. Não tem nada de errado com isso. É extremamente benéfico você abandonar a iniquidade da sua casa. Se tiver, é bom que abandone mesmo. Agora, no caso de Jó, nenhuma dessas coisas se aplicava à situação dele. É esta a dificuldade. Nesse sentido, eu falei ontem e repito hoje. E eu falo porque eu sou presbiteriano e estou num seminário presbiteriano, nós precisamos aprimorar o máximo a nossa potencialidade, a nossa capacidade de aplicação e contextualização. Uma boa teologia não significa que ela irá ser automaticamente assimilada na igreja. É preciso que o trabalho e a sabedoria de cada pastor, de cada seminarista, de cada líder, de contextualizar aquilo, o conceito, a proposta de uma teologia reformada aplicada em cada aspecto da vida prática da igreja. Eu estive em Lausanne, na Conferência de Lausanne 2010, na cidade do Cabo, e tinha um grupo dedicado a só isso. Você sabe, quem acompanha Lausanne, tem lá os 31 grupos, que são 31 tópicos que eles já colecionaram durante todas essas décadas, que representam os pontos que têm sido um empecilho para o crescimento da igreja global. E um deles é o desafio da contextualização. E até quem lembra daqueles livros traduzidos pela ABU, nos anos 70, 80, já tinha um livretinho sobre contextualização. Na época, até o Stott escreveu aquele livro Tive Fome, que alguns na época que queriam falar inglês falavam Tive Fome, mas já era uma questão que havia sido levantada em Lausanne e havia sido já desmembrada por Stott para ser aplicada, não no contexto do Brasil, que Stott também não tem obrigação de escrever para todo mundo, mas era preciso que aquilo fosse destilado e aplicado em várias situações em nosso contexto. Então, o desafio é muito grande na área de contextualização. Tá certo? Eu trabalho muito na área de teologia sapiencial, provérbios especialmente, e eu sou muito fascinado no meu curso de pós-doutorado. Eu trabalhei com a rainha de Sabá, e Sabá em inglês é Sheba, e aí eu recebi o apelido, meu nome era Mr. Sheba, já vem o Mr. Sheba, porque eu gastei muito tempo da minha pesquisa tentando descobrir quem era a rainha de Sabá, não na Bíblia apenas, mas em outras literaturas, no Alcorão e em várias literaturas rabínicas. E aí eu acabei descobrindo que ela era uma personagem muitíssimo conhecida. Foi assim, caiu do céu a presença dela tendo visitado Salomão, porque ela é um elo fantástico com a cultura da época. Ela ter visitado Salomão
e ter visitado porque teve um interesse, isso aí é uma coisa que mostra que a doutrina e a sabedoria de Salomão, ela visava ser aplicável, ser digerida por pessoas do contexto em que elas estavam, mesmo se estivessem fora de Israel. Isso é fantástico. Às vezes, a nossa linguagem é a primeira barreira para que o que nós falamos saia daquela porta ali. Porque nós usamos, não é só o evangeliquez, não, mas nós já falamos com tanta certeza algumas coisas que, para algumas pessoas, isso ainda não é uma coisa tão fundamentada assim. Então, mas Zofar, então, é uma pessoa, ele está passando o que ele aprendeu, e a doutrina dele é muito simplista, e ele acha que se Jó fizer isso, levantar a mão para Deus, abandonar a iniquidade, ele já vai estar seguro e vai esquecer do sofrimento. Na verdade, não é tão simples assim. A resposta de Jó, aquilo que Zofar apresenta, ele questiona, como eu disse, a questão da sabedoria, né? Quem é que realmente sabe o que está acontecendo? Veja no capítulo 12, versículo 3, Jó fala: rapaz, olha, eu também tenho entendimento como vós, e eu não vos sou inferior. Quem que não sabe essas coisas que você está falando, Zofar? Eu sou irrisão para os meus amigos, ou seja, eu me tornei motivo de riso. E aí ele fala: eu que invocava a Deus, e ele me respondia. Você tem isso no seu currículo, Zofar? Então, olha só, Jó era alguém que, quando ele pedia alguma coisa para Deus, Deus respondia. Então, é isso que Jó não entende agora. O que aconteceu que Deus se afastou de mim? Ele vai voltar. É por isso que no final do livro, Deus vai pedir que os amigos peçam a Jó para que ele interceda. Se não for Jó que interceda por vocês, eu não vou aceitar a oração. De vocês eu não vou. Então, ele faz, Bildade e Zofar têm que ir até Jó, pedir para que Jó interceda. Então, Jó tinha, dentre outras coisas, essa função aqui de ser o intercessor. No contexto da história da redenção, na teologia bíblica do Antigo Testamento, você pode então perguntar: será que Jó ele era um sacerdote? O fato de não ter ainda os levitas não quer dizer nada, porque havia outra ordem, pelo menos uma, a ordem de Melquisedeque. As coisas que Jó ele faz, e especialmente a questão de invocar a Deus em favor de alguém, não era só invocar a Deus como Abraão fazia, eu já falei isso. Ele invocava, o caso nos seus filhos, e no final do livro, Deus faz essa ponderação: eu só aceitarei a intercessão que vier de Jó. Por que Deus faria isso? Ele nem havia ainda restaurado a pele de Jó. Então, isso mostra que o servo do Senhor, ele era realmente alguém conhecido pela sua capacidade, ou por ser usado por Deus nesse sentido, tá certo? Então, isso é uma coisa importante, sublinhe isso aí. Eu invocava a Deus e ele me respondia. Tá? O justo e o reto servem de risão. Então, essa é a resposta dele, né? Quem é que tem mais sabedoria? Sou eu ou vocês? É o que Jó pergunta. Jó, ele bate novamente na tecla de quem é responsável por isso. Versículo 9, ele diz: Zofar, meu querido, quem dentre todos estes não sabe que a mão de Deus fez isso? Todo mundo sabe disso. Não vamos mais bater nessa tecla. Então, alguém já mencionou isso aqui, logo no primeiro dia, não sei quem disse isso, mas Jó nunca teve qualquer dúvida de que o autor dessas coisas era o próprio Deus. Isso aí ele nunca abriu mão. Se fosse eu teria mais cuidado de chegar a uma conclusão dessa logo assim no início. Eu esperaria um pouco. Tá? Vocês se lembram quando teve aquele maremoto lá no Japão, e que
aquelas ondas vieram e tomaram a cidade, e eu vi aviões de cabeça para baixo flutuando como se fosse legumes em cima de uma sopa, assim, né? Ficava balançando assim, carros e aviões e barcos, uma tragédia terrível. E naquela ocasião o prefeito de Tóquio deu uma declaração na CNN internacional dizendo que aquilo era um castigo de Deus. A declaração dele demorou 5 horas, ele voltou de novo e disse, olha, talvez não. Então, entre o que aconteceu na primeira declaração e a segunda, eu não sei. Mas Jó, ele sempre, desde o começo, ele já dizia, foi o Senhor Deus quem deu e foi Ele quem tirou. E daí para frente, ele sempre manteve essa posição aqui. Então, não é uma novidade, ele continua crendo dessa mesma maneira. E aí ele conclui, argumentando com Deus, tá? Antes do não chamativo aí, no versículo 23, ele diz, 13, 23, está certo, estou lendo 12. Quantas culpas e pecados tenho eu? Notifica-me a minha transgressão e o meu pecado. Tá? Porque escondes o meu rosto e me tens por inimigo. Então, são coisas que você pode facilmente elaborar em um sermão, tendo a perspectiva correta do livro. Tá? Então, você sabe que o pecado de Jó não é a razão do seu sofrimento. Tá? Jó está sendo provado porque ele é justo e o teste dele visa verificar a sua motivação. Então, algumas conclusões que eu tiro disso. Primeiro, é muito mais fácil você explicar o sofrimento do que você consolar uma pessoa. Todavia, uma explicação não consola. Esse é um erro que às vezes nós podemos incorrer nele, e que você conseguir explicar para uma pessoa por que alguma coisa aconteceu, isso não irá trazer necessariamente um consolo. Então, uma pessoa que perde um filho, uma pessoa que tem um filho acamado, e você vai explicar, você consegue explicar com todos os detalhes por que aquilo aconteceu. A pessoa diz, tá, isso explica, mas não justifica, é como a gente diz. Então, lembre-se disso, explicar não é a mesma coisa que consolar. E aqueles amigos de Jó, eles estavam tentando explicar a situação. E explicar não trazia o consolo. Segundo, quando você procura explicar demais, e no caso da situação de Jó, você acaba atrapalhando o que Deus está querendo fazer. O caso de Jó era um teste que ele não sabia o que estava acontecendo, mas tentar explicar o que estava acontecendo só ia acabar atrapalhando o objetivo do teste estabelecido por Deus. Então, isso para mim é uma grande lição, porque às vezes a gente, na tentativa de explicar demais, nós acabamos, como Deus vai dizer para Eliú mais para frente, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Então, cuidado, irmãos, cuidado, que às vezes a gente tenta explicar demais, e aquele que é um temente a Deus, ele não precisa tanta explicação assim não, ele já consegue receber da parte de Deus o castigo, e aquilo tem um valor pedagógico, demonstra o amor de Deus, mas cuidado, e nós teólogos, nós reformados, nós temos automaticamente, parece que só ligar um botão começa a explicar tudo, tá? É só deixar, explica tudo, mas explicar nem sempre é bom, é melhor deixar sem explicar, tá? Especialmente coisas relacionadas a sofrimento. Terceiro, não é necessário a pessoa ser sábio ou sábia para consolar. Jó,
Jó, em nenhum momento no livro, Jó ele é chamado de sábio. É interessante isso. Ele dava conselhos, sim, ele era mais um jurista, ele era mais quase que um rei, algum tipo assessor direto, como nós vimos lá no capítulo 29, mas ele não é chamado nenhuma vez de sábio. Jó era um homem sábio, reto, íntegro, temente. Não é dito isso a respeito dele. Porém, nesse capítulo 13, ele deixa claro que a sabedoria ela é um pré-requisito, né, de Deus, e mesmo que fosse provado que Zofar tivesse alguma sabedoria, não é justificativa para ele consolar. Então, isso é uma coisa importante. Digamos, a Lázaro tem uma pessoa, um parente, morreu alguém, e aí ela vai chamar o Ronaldo. Olha, o Ronaldo veio aqui, Ronaldo ele tem um PhD, sabe Deus onde, em outro país, para explicar tudo o que é possível. Então, ele senta lá do lado da pessoa. O fato do Ronaldo ter um PhD em aconselhamento ou no Antigo Testamento, isso não vai fazer qualquer diferença na palavra dele para a pessoa em sofrimento. Talvez uma pessoa que não tem nenhum dos títulos que o Ronaldo tem, pode sentar e Deus usar e trazer o consolo. Então, em Jó, eu aprendo que consolar não é uma habilidade que requer de você ser um sábio nos termos de Provérbios, nos termos de Eclesiastes e assim por diante. Tá? Capítulo 28 de Jó é o que trata de sabedoria. Não vamos entrar lá agora, mas podemos só mencionar, só para você ver que o capítulo 28 de Jó é o único lugar que menciona, então, a questão da sabedoria. E lá diz, 28, não, o 12 está iniciando a pergunta, mas o final fala onde está a sabedoria e de onde vem, né? Mas 28 diz que eis que o temor do Senhor é a sabedoria. Isso aqui é diferente do que Provérbios disse. Provérbios disse que o temor do Senhor é o princípio. Aqui Jó está falando, Jó não. O narrador está falando que o temor do Senhor, ele é a sabedoria. São duas coisas distintas. É por isso que eu disse que temor do Senhor em Provérbios não é a mesma coisa que temor do Senhor em Jó, e que também não é igual ao temor do Senhor no Pentateuco. Então, e na sequência diz que e o apartar-se do mal é o entendimento. Tá certo? Então, nesse sentido, você pode, por inferência, dizer que Jó, então, ele era sábio porque ele se apartava do mal. E aqui está dizendo que apartar-se do mal é um elemento aí que é constituído como entendimento. Tá? E Jó também temia a Deus. E aqui está dizendo que temor do Senhor é sabedoria. Então, veja que no livro de Jó nós vemos várias coisas sendo ditas, mas você tem que tomar o cuidado de não pular muito rápido para fora dos arraiais de Jó para puxar outras informações. Dentro do livro tem já conceitos sendo explicados. E aqui, temor do Senhor, o qual Jó é um título que Jó recebe no início, né? Ele é temente a Deus. Então aqui está relacionando temor do Senhor com sabedoria. É isso que mais próximo a gente chega, mas o que eu disse não é dito, Jó é um homem sábio, é um homem reto e assim por diante. Então, de volta ao que nós estamos falando aqui, para consolar, não é necessário você ser sábio, né? É necessário você saber o que está acontecendo. Tá? Outra lição que eu aprendo, então, com essas respostas de Elifaz e Bildade e Zofar, é que nós temos que nos apegar, irmãos, àquilo que é explicável.
Aquilo que não dá para explicar, paciência. E nós, na tentativa de queremos consolar, nós aventuramos a tentar explicar aquilo que não é explicável. Tá? Nem Deus, eu ouso dizer aqui, nem Deus, ele poderia, mas ele não quis explicar para Jó o que estava acontecendo. E era fácil explicar. Ele poderia chegar, servo, senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Calma, calma, abaixa o seu facho. O que está acontecendo é o seguinte: Satanás, ele questionou a sua motivação na minha presença, e eu quis mostrar para ele e para todas as gerações depois de você, que de fato o temor do Senhor não é uma coisa construída por meio de uma barganha, mas ela é uma coisa legítima. Então é isso que aconteceu. Você realmente não fez nada que merecesse isso, mas por você ser meu servo, né, eu tenho o direito de testá-lo, você. Então, Jó se sentiria até honrado por isso. Deus não quis explicar isso. E é uma coisa simples de ser explicada. Então, isso me ensina, irmãos, que explicar demais, às vezes, não é a melhor maneira de você consolar alguém. E, no caso de Jó, eu acho que, mesmo na dúvida do que estava acontecendo, confessar os pecados, estar em dias com a sua confissão, é uma coisa fundamental. Então, Jó, ele, no caso aqui, no capítulo 13, ele diz, né, ele queria que Deus notificasse, fale então qual é o meu pecado, porque eu prontamente me arrependerei deles. E por falar então em arrepender-se de pecados, vamos concluir essa parte com o texto famoso que e aqui eu peço licença mas vamos jogar aqui um hebraico aqui para nós nos divertirmos com ele. Mas aqui está o famoso texto, Jó 42, de 1 a 6. E eu quero mostrar aqui no hebraico, porque tem alguns problemas aqui para a gente analisar. Então, o que significa a famosa citação, né, de Jó no capítulo 42, de 1 a 6. Então, em primeiro lugar, essa expressão aqui que Jó menciona, cadê ela? Sim, na verdade, eu falei do que não entendia. Essa tradução, e a tradução é minha, né? Vamos pegar a tradução da Bíblia aqui, só para a gente... Respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Versículo 3, ele diz: quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? De quem que Jó está falando aqui? Para quem Deus disse isso? Capítulo 38, no início da fala de Deus, essa afirmação aparece. E eu queria que você tivesse isso bem claro. No 38, 1, olha só um jogo que tem aí dos pronomes pessoais. Essa é a chave para você entender isso. 38, 1. Isso aí é o início da fala de Deus. E Deus, ele interrompe o discurso de Eliú, que já vinha falando por 6 capítulos. Sabe aquele sermão que não acaba nunca? Como quando eu preguei aqui no seminário, eu era seminarista, o pastor Rubens, avaliando meu sermão, ele dizia que meu sermão era igual barraco de pobre. Não acaba nunca, vai dando um puxadinho. Então, acaba com isso. Né? Esse sermão que não acaba nunca, né? Tem que acabar. Então, Eliú não acabou nunca com o sermão dele, e Deus então acabou. Então, olha só, ele diz assim, Deus aparece no redemoinho e ele responde a Jó nas seguintes palavras: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Vamos imaginar por um momento que o este seja uma referência a Jó. Qual é o problema com isso? Se você imaginar que o este
seja uma referência a Jó, você vai ter que se explicar com a referência no capítulo 42, 7, quando Deus disse que o que Jó disse era reto. Como que você vai conciliar as duas coisas? Então, se você tem que se explicar lá no final, é melhor então você pensar noutra opção aqui. Porque a mesma pessoa que diz para Elifaz, lá no final, que o que Jó disse era reto, é o mesmo que está falando aqui no capítulo 38, é o próprio Deus. Então, a minha proposta é de que o este seja uma referência a Eliú. Por que eu penso isso? Porque no versículo seguinte, o texto ele vai usar sempre o pronome na segunda pessoa. No versículo 3 começa: cinge, pois, como homem, e eu te perguntarei, e tu me farás saber. Então, há uma diferença, tanto gramatical, quanto no discurso, entre quem é este, e eu responderei a ti. Então, parece ser esse o cenário. Deus apareceu para Jó, e ele inicia o seu discurso dando uma brecada em Eliú, que o sermão ainda estava na peroração, não tinha ainda terminado. Quem é presbiteriano sabe o que é peroração, né? Mas a antiga escola, né? Blackwood. Então, estava concluindo. Deus então deu uma brecada em Eliú, e ele começa então a falar com Jó. Por que isso é importante, irmãos? Qual é a prova que eu tenho que Deus apareceu para Jó e também para Eliú? Será que Eliú estava vendo o que Jó estava vendo? É bem possível que sim, porque no capítulo 42, veja só, no 42, 7, diz lá que, tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita. Então, parece que a expressão, inclusive no hebraico, de que tendo acabado isso, virou-se e disse para Elifaz. Então, parece que os amigos de Jó estavam do lado de Jó, enquanto Deus estava dando aquelas palavras a Jó. Então, isso me permite fazer essa conjectura. É uma conjectura, porém é uma conjectura baseada na gramática e no contexto geral do livro, de que o este do capítulo 38:1 é uma referência a Eliú, e os demais pronomes na segunda pessoa é a referência a Jó. Tendo dito isto, vamos voltar novamente ao capítulo 42 aqui. Aqui Jó, então, ele diz que, olha, na verdade, né, quem é este, né, que sem conhecimento encobre, né, os desígnios de Deus? E Jó, então, estaria citando aquilo que Deus disse a Eliú, e ele diz: olha, na verdade, eu falei o que eu não entendia. Tá? Não é uma coisa difícil de você processar aí, é uma coisa simples, né? Deus disse para Eliú, e Jó também fala: olha, isso aí cabe para mim também. E o discurso então segue. Esse é um problema que é fácil de ser solucionado, eu acredito. Mas aí o texto continua dizendo: eu falei do que eu não entendia. E você que é o advogado de Jó, pode estar: Jó, calma lá, não vá jogando fora muito rápido o que você disse, porque Deus ele vai falar que o que você disse era reto mais do que o que os amigos disseram. Então, você veja a tensão, é isso que eu acho fascinante na hermenêutica bíblica de alguém que é sério com as Escrituras. Você não vai jogando fora as coisas só porque, não, calma lá, você tem que ver o que o cânon já disse. Lá no final, 42:7, é dito que o que ele disse é justo. Então, ele não pode jogar fora rápido, não, segura aí. Eu estou contando com as suas palavras lá no final para afirmar o que Deus vai dizer a seu respeito. Então, aguenta firme aí. Mas ele diz aí que ele falou do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim.
e coisas que eu não conhecia. Então, escuta-me, pois, havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. E aí ele vem com a famosa frase, eu te conhecia só de ouvir. É isso que eu queria chamar a atenção de vocês aqui. Olha o hebraico disso aqui, gente. Eu te conheci só de ouvir. O hebraico aqui, ó, tem uma preposição e um verbo no infinitivo. Então, literalmente, você traduziria aqui da seguinte maneira. Aqui está o verbo, a preposição e o verbo ouvir, e aqui um substantivo, né, que é o ouvido. Então seria, ouvir com os ouvidos, eu ouvi a teu respeito. Literalmente seria isso. Ou o ouvir dos ouvidos, eu ouvi a teu respeito. Então, essa construção aqui, ó, eu te conhecia só de ouvir, não está errado, mas assim, está limitando profundamente as possibilidades de você diversificar a sua interpretação. Eu sempre digo que a interpretação, ela é um funil. E o intérprete, ele tem que fazer mesmo isso, ele tem que escolher uma das opções. O crente da igreja, ele só vê o que já passou pelo funil. Antes do funil você tem 10 opções. O exegeta, o pastor, ele tem que escolher alguma coisa. Ele escolheu uma opção, tá, dessas 10 vou escolher essa. Passou o funil, uma opção. Mas aí a hora que você vai explicar na igreja o conceito, aí o irmão fala, pastor, eu não entendi isso, explica de novo. Você não vai explicar da mesma forma, se ele não entendeu daquela forma, você tem que explicar de uma outra forma. É aí que o hebraico vem à tona. Se você só sabe explicar de um jeito, não adianta você repetir o mesmo jeito. Daquele jeito ele não entendeu. Ele quer que você explique de modo diferente. É aí que o pastor, o seminarista, ele tem que fazer o caminho inverso, voltar e ver as possibilidades que aquele termo ele tem, para ele poder, então, reformular a sua explicação, talvez de um modo que seja compreensível. Mas se a pessoa não tem acesso às línguas originais, ele não tem como dar essa hermenêutica para ver e reconstruir novamente o texto. E isso aí, gente, não é pecado você ler o original e tentar reconstruir o texto. Pecado é você, no púlpito da sua igreja, ficar falando que a Bíblia está errada e que isso aí você não deve fazer mesmo, não. Tá certo? Deixa o povo da igreja ler a Bíblia. Como eu disse, a chance de você estar errado e a Bíblia estar certa são muito grandes. Então, cuidado com você já falando de maneira muito afoita que esse texto aqui está errado, isso aqui não era para ser assim, era para ser assado. Cuidado com isso, as chances são grandes. Mas aqui nós estamos diante de doutores, né? A gente pode conjecturar algumas coisas. Então aqui está Jó dizendo que ele ouviu com os ouvidos a respeito de Deus. Vamos deixar nesses termos só. Muitos teólogos dizem que essa primeira linha aqui é uma referência ao que Jó ouviu dos amigos. Em outras palavras, até agora, meu ouvido ouviu a teu respeito. Que é o que Jó, ele faz, Bildade, Zofar falaram. A diferença agora é que agora os meus olhos, eles te veem. E de fato, Jó estava diante de uma aparição de Deus, ainda que da forma de um redemoinho e essas coisas todas. E era esta visão da glória, da manifestação de Deus, que alterou profundamente a percepção de Jó da realidade. E aqui eu começo a concluir com as seguintes palavras. Jó era uma pessoa tão temente a Deus que todas as perguntas que ele tinha lá já catalogadas para conversar com Deus, Deus não respondeu nenhuma delas, mas o simples fato dele estar na presença de Deus é mais importante do que ter qualquer uma das suas perguntas respondidas. Nem todo mundo, e cada vez mais eu tenho visto pessoas assim, lá em São Paulo, tem muita gente que tem vindo, a igreja de Santo Amaro, onde eu colaboro, recebeu esses dias uma igreja inteira, uma igreja
neopentecostal, pentecostal lá do bairro de Parelheiros, e eles vieram a igreja inteira, com o pastor, inclusive, e vieram para a nossa igreja. E a gente, não é assim não, volta para lá, vamos montar um ponto de pregação lá. Depois eles brigaram com o pastor, mandaram o pastor embora, e aí tivemos que colocar um seminarista nosso lá, uma igreja com 50 membros. O que eu estava falando isso mesmo? Sim, a pessoa se satisfazer com a presença de Deus e não ficar querendo explicação demais. Então, esses jovens dessa igreja, eles chegavam para a gente, pastor, me diz aí, o que o senhor acha disso? E porque fulano disse isso, a gente respondia, ele já estava gravando, colocando no blog, colocando nisso e naquilo. Espera aí, eram pessoas beligerantes, que brigam com calvinismo e com arminianismo, são sites que saem fogo às vezes, você olha assim, pega fogo a discussão que eles criam. Jó era uma pessoa que estava mais disposto a desfrutar da presença de Deus. E nós precisamos resgatar esse desejo de estar com Deus. E estar com Deus é mais importante do que ter as perguntas respondidas. Em 1999, eu lembro disso, eu fui no congresso da Vinde na época, os caras grandes aí, né, que o pessoal que já sabia inglês, o Mauro, o Fernando, e tinha um pessoal, e nós fomos, e nesse congresso estava o John Stott, o Rubens estava também, e nesse congresso, eles marcaram lá que eles queriam ter uma reunião privada com o John Stott. O Rubens e o Mauro já tinham ido lá na Inglaterra, já conheciam o John Stott. E aí, eu, como era um mero seminarista do primeiro ano, estava lá de gaiato, e eu vou também, e como eu não era ninguém, eu não sou ainda, né, mas... 87, né? Não vamos discutir idade aqui agora. Mas chegamos lá, eu cheguei mais cedo, porque eu não ia perguntar nada, só queria tirar uma foto com o Stott, alguma coisa assim, eu não falava inglês, não falava uma palavra, e eu cheguei mais cedo, só para garantir um lugar na mesa. Não era um auditório, era uma mesa, com 10 cadeiras só. E aí eu cheguei mais cedo, e quem que chegou logo depois? O próprio John Stott. Ele chegou e sentou, não tinha mais ninguém na sala. Meu Deus do céu, eu não sei falar uma palavra aqui. E aí, uma dica para quem não sabe falar inglês, é só você sorrir, né? E eu lembro que ele falou tanta coisa, ele conversava assim, como se eu estivesse entendendo alguma coisa do que ele estava falando. E eu sorria, né, assim. Então, para mim, o privilégio eu não sei nem o que ele está falando, mas para mim é um privilégio ouvi-lo. E saber que ele está falando comigo. Não tem ninguém mais nessa sala. Infelizmente, eu não tinha um celular para gravar, não tinha uma câmera gravando, nada. Mas aquele momento, para mim, era um momento de glória, porque o Stott estava falando comigo naquela sala. Eu não sei nem o que era, o que ele falou, mas aquilo foi importante. E depois de muitos anos, alguns sabem que eu fui patrocinado pela Fundação John Stott no meu doutorado, e aí eu tive o privilégio de encontrar com ele novamente, agora num outro contexto, e aí eu falei para ele, olha, em 88, 89, eu estava lá, você lembra? Eu lembro. Eu lembro disso, ele falou. Eu achava que você era mudo. E eu fiquei constrangido, porque eu não sabia linguagem de sinais. E além de mudo, eu achei que você era meio passado da cabeça, que você só ria. Eu falava coisa séria e você só ria. Mas, irmãos, Jó era alguém, então, que aprendeu a ter prazer na presença de Deus. Mais importante do que explicar o sofrimento, explicar
se o que os amigos disseram era correto e o que Jó disse era correto, Deus abriu o discurso dele falando da criação. Jó, você já observou como que o céu foi criado, como que as estrelas? Você já observou a vida do avestruz, do burro montês, do cavalo? Como é que ele corre, Jó? Como é que o cavalo corre mais do que a avestruz? Você já observou como que a avestruz ela bota os ovos e depois deixa lá, alguém pode pisar em cima? Gente, esse assunto não tem nada a ver com o sofrimento de Jó. Não tem nada a ver. E Jó poderia ter simplesmente parado Deus e dito: Senhor, eu tenho certeza que alguém te informou que eu perdi 10 filhos, eu estou com câncer aqui, que eu devo durar só mais umas horas de vida, e eu gostaria muito de ouvir sobre o cavalo e sobre a avestruz, mas vamos direto ao ponto. Então, Jó, ele não fez isso, e a primeira vez que Deus deu oportunidade para Jó responder, depois de um longo sermão, capítulo 40, versículo 4, Jó, ele dá uma rápida interrompida e diz: eu sou indigno, que te responderia eu? Põe a mão na boca e eu não vou mais replicar nada. Então, tudo aquilo que ele tinha planejado, que ele ia falar diante de Deus, que ele iria querer que Deus respondesse cada uma das suas perguntas, sumiu tudo. Então, isso me mostra que Jó era uma pessoa cuja alma era muito mais preparada e desejosa de estar na presença de Deus do que de ter as suas perguntas respondidas. Então, para nós, especialmente vocês que estão caminhando na formação teológica, cuidado com isso, gente. É importante perguntar as coisas, mas tem gente que vive somente atrás de perguntas e respostas. Você tem que guardar o tempo também para desfrutar da comunhão com Deus, diante de quem, o que Ele falar, tá bom. O que Ele quiser falar, isso aí é mais importante do que as perguntas que eu tenho para fazer a Ele. E tem gente que vive de igreja em igreja testando os pastores, né? Eu vou ver o que esse pastor responde. Pastor Augusto Nicodemo falou uma coisa e eu já recebi isso. Reverendo, o que o senhor acha disso? Aí eu respondo: mas o pastor Augusto não acha assim não. Aí é problema dele, né? E eu ligo para o Augusto: Augusto, faça um favor, rapaz. Você me... Quem que foi? Não, deixa quieto. Mas tem gente que gosta de nos colocar em sinucas assim. O que o senhor acha? Depois que você responde, ele vai e joga: mas fulano não pensa assim. Ciclano pensa. E geralmente é alguém maior do que você. Então... Fuja dessas contendas. Como diz o apóstolo Paulo, foge o trocinho dessas coisas, né? Então, concluindo, irmãos, capítulo 42, só encerrando, Jó, ele diz aí no versículo 6, 42:6, que ele, por isso, ele se abomina e ele se arrepende. A palavra arrepender em hebraico é um verbo intransitivo e ele requer um objeto. E a pergunta é: do que Jó está se arrependendo? Do que ele falou? Não pode, porque Deus vai falar que o que ele falou é reto. Do que ele se arrepende, então? A resposta está aqui eu defendo que aquilo a respeito do que ele se arrepende é o que ele disse imediatamente no versículo 4 anterior, a proposta de colocar Deus para ouvi-lo e de que ele queria interrogar a Deus, ou que Deus interrogasse ele para esclarecer aquela situação. É disso que ele se arrepende. Reverendo, é muito pouco. Ele devia ter se arrependido do que ele falou para Deus lá atrás, de que Deus é cruel com ele. Lembra? Nós falamos ontem? Isso é uma coisa boa dele se arrepender. Ou dele ter chamado Deus de espreitador dos homens. Ou dele ter amaldiçoado o dia que ele nasceu. Oi? Ok. Isso aí é uma coisa boa dele arrepender. Dessa proposta dele também é boa dele arrepender, mas nem tanto. Mas lembre-se, Deus irá dizer no capítulo 42:7 que o que Jó falou era reto. Pois então, nós não podemos colocar tanta culpa nisso. Então, é isso a respeito do que ele se arrepende.
ele se abomina, isso ele já vem fazendo no pó e na cinza desde o primeiro capítulo. Então, isso aqui não é uma novidade, tá certo? Então, gente, eu encerro aqui. Como eu disse, né, eu tenho aqui, né, 328 páginas sobre esse assunto. Deve sair um livro agora sobre isso. Tem muita coisa para trabalhar em Jó, mas eu acho que com essas palavras, eu acho que eu coloco aí uma pincelada geral, tá certo? Vamos abrir para as perguntas.